Olá, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Que bom estarmos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical de modo virtual. Nós estamos dando continuidade, desta vez na lição de número 8, cujo título é Adoradores em Harmonia. Para tanto, nós queremos começar fazendo a leitura do texto de ouro, que é o chamado texto áureo, um texto por demais conhecido que se encontra em Números capítulo 6, versículo 24 até o 26. Nos diz assim a palavra de Deus: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que Deus desde já abençoe essa palavra lida aos nossos corações. No tocante ao assunto Adoradores em Harmonia, a gente vai começar a falar sobre o livro de Números. Observe que tem uma palavrinha aqui em hebraico que é Bemidbar, ou seja, no deserto. No hebraico, as primeiras palavras são geralmente que dá nome ao livro. Por exemplo, no primeiro livro temos Bereshit, logo a gente se refere ao livro de Gênesis como o livro de Bereshit. Aqui, no caso, é Bemidbar, numa referência à primeira expressão, no deserto, porque foi justamente no deserto que Deus falou ali a Moisés. Agora tem umas curiosidades. Por exemplo, na Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, numa referência ao Antigo Testamento, a palavra é aritmoi, ou seja, da onde vem a palavra aritmética, que é aquela área da matemática, da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão, indicando aritmoi como números. É o livro de Números. E alguém vai perguntar por que logo em nossa língua portuguesa menciona-se números. Isso se dá porque no livro, a partir do versículo 1 até o 3, começa a enumerar diversas pessoas, povos, ou seja, famílias ou clãs, e começa no versículo 3 e vai até o capítulo 3, versículo 6 até o 8. E para se ter uma ideia, do capítulo 1, versículo 4 até o 2 e 6, há muitas coisas que falam sobre vários filhos, várias famílias, enfim, várias pessoas ou nome de pessoas relacionadas aqui. Uma outra curiosidade, para que a gente venha se situar nesse livro, Jerônimo, quando ele traduziu para o latim, que é a versão chamada Vulgata, ele chamou este livro de O Senhor Falou. Por causa de quê? Observe o versículo de número 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto. Mas Jerônimo observou que 45 vezes Deus se dirige ao líder Moisés e ele fala. Ou seja, o livro de Números é um livro onde Deus está de uma forma ativa, falando intensamente, primeiramente ao líder, para poder passar todas as prescrições ao povo de Israel. Dito isto, a gente pode trabalhar um pouco mais a nossa revista quando o autor diz o seguinte: o nome Números, por sua vez, está relacionado ao recenseamento do povo por Moisés, ordenando uma ordenação dada por Deus para a defesa contra os possíveis inimigos que enfrentariam, conforme o versículo de número 3, porque diz nesse versículo: os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que estão em Israel, podem sair para a guerra. A esses contarei, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Além dessa necessidade do recenseamento para essa estrutura militar para a defesa, há também o intuito, conforme o capítulo 12, versículo 2, de fazer uma organização social do povo de Deus. O povo se encontrava no deserto, precisava ser o quê? Organizado. E é o que lemos no capítulo 2,
versículo 2, quando nos diz assim: os filhos de Israel acampar-se-ão cada um junto ao seu estandarte, com as suas insígnias das casas dos seus pais, ao redor, de frente para a tenda da revelação, e se acamparão. Ou seja, eles teriam como se ser identificados dentro de vários grupos, ali naquele grupo maior. E por fim, também em relação à questão relacionada ao culto, porque no capítulo 3, versículos 6 e 8, nos diz assim: fazes chegar a tribo de Levi e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Então a gente viu nessa fase introdutória algumas coisas importantes. E quais são os tópicos que nós vamos abordar? O primeiro deles começa quando Deus escolhe os seus ministros. Deus escolhe os seus ministros, mas visa não apenas que estes venham adorar e também servir, mas principalmente levar o povo que estava reunido no deserto à adoração. A gente viu agora há pouco falando sobre aquela questão da estrutura militar que precisava ser observada, criada ou ainda organizada. Acontece que Deus havia prometido lá a Abraão, no capítulo 12, versículo 3, por exemplo, que ele daria uma terra, é a chamada terra prometida. Uma terra que a Bíblia fala que mana leite e mel, uma terra realmente produtiva e que eles poderiam viver, digamos assim, em paz. Mas essa terra precisava ser o quê? Ser conquistada. Eles precisavam literalmente guerrear. Eis aí a importância da organização da estrutura militar. Pessoas acima de 20 anos deveriam ser colocados para a frente da batalha ou das batalhas, porque foram inúmeras as batalhas realizadas pelo povo de Deus. Muita gente quer ter vitória, mas acontece que não quer lutar ou batalhar. E a gente aprende aqui com o povo de Deus que para obter vitória, mesmo mediante uma promessa, é necessário o quê? Lutar. Lutar sozinho? Não. Lutar junto com o povo ou ainda lutar em nome do Senhor. Até por causa de que Deus é a nossa bandeira, digamos assim. E ainda sobre essa questão relacionada à conquista da terra de Canaã, a gente precisa se situar um pouquinho. Canaã pertencia a um povo chamado cananeu. Esse povo cananeu tinha algumas divindades, mas a principal é aquela bastante conhecida, o deus Baal. E os cananeus depois eles sofreram grandemente por conta dos seus atos feitos diante do povo de Deus e também diante do Senhor. Para você que quer se situar um pouco mais sobre a conquista de Canaã, você pode e vale a pena ler Josué, desde o capítulo 11 até o capítulo de número 24, que vai mostrar como é que o povo de Israel conquistou Canaã. Não foi uma conquista assim fácil, foi mediante muita luta, literalmente sangue, e que foi derramado para que a promessa fosse cumprida. Ou seja, mesmo tendo uma promessa da parte de Deus, nada vem assim de mão beijada, como se fosse banho-maria. Pelo contrário, é algo realmente que a pessoa tem que fazer por onde para que possa haver esse cumprimento, até porque Deus nos usa. Prosseguindo, eu chamo a atenção para o número impressionante de pessoas que foram alistadas para o serviço militar. Consta aqui 603.550 homens. Note bem, as mulheres não eram contadas, as pessoas, os homens de 20 anos para baixo não eram também contados, e tampouco as crianças, os deficientes, também não eram contados. Por isso, alguns estudiosos chegam à conclusão
que tinha mais ou menos 2 milhões ou, segundo alguns, 3 milhões de pessoas no deserto. O fato é que Deus cuidou do povo durante todo aquele tempo que permaneceu no deserto, a ponto deles terem aquelas roupas e as roupas durarem durante todo aquele período de peregrinação no deserto. Uma outra coisa que eu quero salientar neste tópico é a questão do corpo de levitas, porque muito se fala sobre levitas, mas afinal de contas, o que é levita? Se você me perguntar, e eu vou responder de uma forma muito honesta e sincera, há levitas na igreja? A rigor da palavra, inexiste levita. Por quê? Na igreja nós não temos levitas, nós não temos sacerdotes, da mesma forma que nós não temos altar. O altar é uma referência àquele local de sacrifício de animais e cujas ofertas eram colocadas diante de Deus, mas também perante o povo. Então não tem mais sacrifício, não tem mais altar, não tem mais sacerdote ou sumo sacerdote, também não tem levita na igreja cristã. Quando as pessoas falam que são levitas, porque eles falam em relação à questão da cantoria, da questão musical. Porque os levitas, eles também cantavam, porém não ficavam restritos à adoração. Eles, por exemplo, quando estavam sendo construído o tabernáculo, eles carregavam materiais, ou seja, eles pegavam peso literalmente. Era uma carga, pesada que eles levavam, eles transportavam muitos outros materiais na construção do tabernáculo, carregavam água, cuidavam e estavam sempre a serviço dos sacerdotes. Eles eram auxiliares, eles eram pessoas serviçais, digamos assim. Além de transportar materiais, eles eram separados para um serviço especial, porque eles serviam os sacerdotes, tinham tarefas comuns e, ao mesmo tempo, tinha também o quê? Serviços sagrados. Mas tem um detalhe, alguns levitas eram mestres, eles eram colocados como mestres nas cidades existentes. Eles eram também cantores e membros das orquestras. E para ser levita no molde do Antigo Testamento, quer queira, quer não, precisava ser da descendência de quem? Da descendência de Levi. Ou seja, Levi foi filho de Jacó, e mais tarde veio se tornar Israel, porque houve uma mudança de nome. Então a gente observa que ser levita, biblicamente falando, não é um termo mais aplicado nos nossos dias. Esta é a grande verdade. Mas tem mais um detalhe, e eu deixei por último, de uma forma proposital, mas ao mesmo tempo amorosa para com as pessoas que se dizem levitas. Veja bem, vocês lembram sobre a terra prometida? A terra lá que mana leite e mel? Pois bem, quando foi conquistada, foi distribuída para as 12 tribos, menos para a tribo de Levi. Ou seja, os levitas não tiveram herança da porção das terras que foram conquistadas e, por sua vez, distribuídas. Eles ficaram literalmente, vou dizer, fora da divisão. Ora, se você quer ser levita, você deveria pensar muito bem sobre as implicações. Mas nós sabemos que se refere ao Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, naturalmente, há muitas outras funções, muitos outros ofícios, como pastores, mestres, doutores, apóstolos, evangelistas, sem falar dos inúmeros dons espirituais que são concedidos a cada crente para que venha exercitar no seio da igreja para a edificação da mesma, logo, o aperfeiçoamento dos santos. Depois de falar sobre os levitas, eu preciso mencionar algo sobre o fogo estranho, porque tem alguma coisa estranha lá no Antigo Testamento. Quando a gente lê Números, capítulo 3, versículo 4, fala sobre 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles morreram perante quem? Perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Os 2 filhos mais velhos de Arão, eles literalmente pisaram na bola, não fizeram aquilo que Deus determinara, e por isso eles foram fulminados.
para servir de exemplo para toda a classe sacerdotal no período do Antigo Testamento. Eles brincaram literalmente com fogo, e com fogo não se brinca. E Deus é um Deus de amor, sim, porém é fogo consumidor. Que diga não apenas Nadab e Abiú, mas também Ananias e Safira lá no Novo Testamento. Acontece que há muito tipo de fogo estranho, algo que não tem nenhuma procedência divina em nossas vidas, quando não em nossas igrejas. Tem muita coisa esquisita que não faz parte, quer do Antigo ou muito menos do Novo Testamento, que são colocadas, que são cheias de misticismo, cheias de práticas que realmente não são essencialmente cristãs e que por isso deveriam ser rejeitadas, quando não rechaçadas pela liderança evangélica. O fato é que fica esse alerta para todos nós em relação ao fogo estranho, porque o autor ele nos lembra o seguinte: lembra o perigo que Israel sofreu e vivenciou ao apresentar a Deus um culto indevido. Ora, só para que vocês tenham uma ideia, as mesmas mãos que levantam aos céus em adoração devem ser as mesmas mãos que devem ser estendidas aos necessitados para auxiliá-los, para alimentá-los, para cuidá-los, para servir de tais pessoas. Os mesmos olhos que fecham durante o ato de culto devem ser os mesmos olhos que têm que ser puros diante do Senhor. A mesma mente que é elevada no ato de culto deve ser a mesma mente que deve ser colocada a serviço do reino de Deus ou do reino dos céus. Essa mente deve ser empregada de uma maneira reverente e fazer o melhor uso possível dela. O mesmo corpo que se faz presente no ambiente de culto deve ser o mesmo corpo que deve ir até onde as pessoas perdidas estão, sem Cristo, portanto, sem salvação. Ou seja, adorar num ambiente de culto é importante, a gente precisa salientar isto, mas não se deve manter apenas nesse âmbito. Tem que ir além, tem que, vou dizer assim, extravasar e, conforme a gente fala, ir além das quatro paredes. Caso contrário, o nosso culto seria um tanto, digamos assim, seletivo e não realmente um culto pleno, ou, usando uma terminologia, um culto holístico, ou seja, total. Tem que ser realmente um culto, uma adoração que não fica restrito a um ambiente, tampouco a algumas pessoas, mas entendendo que a adoração no Antigo Testamento, e já que a gente está lidando com o Antigo, se refere o quê? Se refere a literalmente serviço. A pessoa adora a Deus através do seu serviço. No nosso caso, nós não somos judeus, somos cristãos, nós servimos a Cristo como? Servindo as pessoas. Se nós não servimos as pessoas, certamente nós não estamos a serviço de Cristo Jesus, senão ao nosso próprio bel prazer ou nosso próprio serviço. Dito isto, a gente pode avançar agora para o próximo tópico. Deus disciplina seus ministros. Olha só, Deus é bem rigoroso, tanto é que ele fulminou Nadab e Abiú com esse famoso episódio do fogo estranho. E olha que temos muito fogo estranho no meio religioso, de uma forma particular evangélica, mas agora Deus vai mostrar que ele disciplina os seus ministros, isto é, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, ou seja, ninguém da liderança fica fora do radar e da atuação da disciplina de Deus. Quando a gente pensa em disciplina, a gente precisa lembrar que a disciplina é algo bom e necessário. E a gente vai aprender, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que Deus disciplina aquele filho a quem quer bem. Ele não disciplina para simplesmente provocar dor, sofrimento, mas sim para corrigir, para exortar, para fazer com que a pessoa volte a cumprir a sua função determinada. E é isso que acontece. E não é à toa que o autor vai dizer o seguinte: um aspecto interessante em todo o Pentateuco
e particularmente no livro de Números, é o da disciplina requerida pelo povo do Deus de Israel. Isto é, pelo povo de Israel, a começar por quem? A começar pelos líderes. E falo como um deles, porque se o líder fala sobre a necessidade de ler a Bíblia, do povo ler a palavra de Deus, ele tem que ser o primeiro a ler a palavra de Deus. Se ele fala em meditar na palavra de Deus, ele precisa ser o primeiro a meditar. Se o líder fala em descansar em Deus, ele precisa vivenciar realmente isto em primeiro lugar. Ou seja, ele tem que ser alguém que é coerente em relação ao seu comportamento com aquilo que é professado ou falado, quer através de púlpito ou não. Ele precisa realmente encarnar aquilo que ele professa mediante a sua fé. E quando a gente fala sobre os líderes, o autor vai mencionar aqui, quer acompanhados, quer em marcha, o povo de Israel devia manter a organização estabelecida por Deus. Ou seja, o povo deveria seguir tudo aquilo que foi pré-estabelecido. Eu já disse aqui em outros momentos que Deus é ordeiro. Muitas vezes, até aqueles cultos que nós chamamos de espontâneos, na verdade não são. Como assim? Imagine só, alguém fala para uma comunidade cristã ou uma comunidade de fé, aqui a gente vai agir de uma forma espontânea, mas chega na hora, a pessoa diz um amém, se não está em alto bom som, de acordo com a pessoa, ele fica induzindo a congregação a dizer um amém mais vezes, inúmeras vezes, quando não, muitas vezes, em alto e bom som. Isto não é algo espontâneo. O algo espontâneo é quando, por exemplo, alguém diz um amém e a congregação, em uníssono, diz amém. Ou seja, isso é algo espontâneo. Muitas vezes, as pessoas, por exemplo, em algumas comunidades, no momento de ofertas, são praticamente forçadas ou induzidas a ofertar. Mas detalhe, a questão da oferta tem a ver com a liberalidade, é algo espontâneo, é algo que Deus coloca no coração. E se alguém, por exemplo, estipular um valor, olha, vamos estar no momento de oferta, mas já estipula um valor, tem que ser R$100. Onde é que está o elemento espontâneo? Pelo contrário, há uma indução, não tem nada a ver uma coisa com outra. E nós não podemos confundir as coisas. Não podemos confundir alho com bugalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O autor vai falar dessa ordem que foi estabelecida, inclusive na hora de consagrar a oferta. Meus irmãos, nós devemos aprender lá no Antigo Testamento, ou com o Antigo Testamento, justamente essa questão estabelecida, que Deus coloca como instrução espiritual. Havia regra, o culto a si mesmo, como a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, não pode ser algo desregrado, tem que ter regra, tem que ter uma conduta, tem que ter realmente um procedimento compatível com as Escrituras. E alguém vai dizer assim, como vou saber que é compatível com as Escrituras? Lendo a palavra de Deus de maneira cuidadosa, entendendo o que está sendo dito ou devidamente registrado. Se você lê e não entende, gerou uma confusão, é porque não soube ler corretamente. Aí a gente tem que fazer o quê? Fazer uma leitura sistemática. Repito aqui, a necessidade de lermos a Bíblia toda. Como assim ler a Bíblia toda? Ora, se a Bíblia toda é a palavra de Deus, por que nós vamos ignorar algumas partes que são inspiradas e que consta como revelação divina? Nós não podemos jamais ignorar estas porções divinas. Da mesma forma, nós precisamos conhecer a Bíblia na íntegra, mas para compreendermos apropriadamente. Agora, o terceiro e último tópico da nossa lição. Deus comunga com seus ministros adoradores. O autor fala o seguinte, todo esse detalhamento de maneira como a congregação de Israel devia conduzir, se fosse na marcha em direção à terra prometida, quer fosse nas interrupções da marcha para adoração
ao Senhor, a Adonai, estava o quê? De uma forma meticulosa, ordenada. E não é à toa que no capítulo 7, versículo 89, vai dizer o seguinte, justamente, versículo 89, esse capítulo tem 89 versículos e nós vamos para o último. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, observe que o líder falava com Deus. Todos nós, líderes, pastores, diáconos, que são chamados oficiais da igreja, precisamos falar com Deus. Antes de falar algo à congregação, precisamos falar com Deus e, por sua vez, ouvir Deus falar conosco. Não é à toa que lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que os pastores, ou os apóstolos, uma referência aos apóstolos, que lidavam com a palavra de Deus, a pregação, que eles deveriam se dedicar ao quê? À pregação da palavra e à oração. Ou seja, é sumamente importante que os líderes tenham dentro do seu ministério, como parte integrante, tanto a pregação e o seu ensino, quanto a vida de oração, conforme aqui também está preceituado no versículo 89, porque quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, o que acontecia? Ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim ele lhe falava, ou seja, ele falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Moisés sendo o líder do povo. Hoje em dia não é diferente. Eu digo que se você não tem nada, não tem algo a dizer, você deveria se calar. Agora, se você fala com Deus e Deus fala contigo, você não pode permanecer de boca fechada, mas precisa transmitir a mensagem do Senhor. O autor da revista, na página 40, ele prossegue dizendo o seguinte: a voz do Senhor ressoava ali como uma resposta à fidelidade do povo em obedecer a cada detalhe dado através das instruções oferecidas por Deus. Por quê? No Antigo Testamento, Deus deu a sua lei como uma instrução bondosa da manifestação da pessoa dele. E ele, portanto, dá a lei para instrução espiritual, mas também para dar direção ao povo. O povo de Deus, nos dias atuais, precisa de quê? Da direção da palavra de Deus. É a Bíblia que dita o nosso rumo. É a Bíblia que vai nortear a nossa vida e conduta. É a Bíblia que tem que moldar a nossa mente e trabalhar purificando e mudando e moldando o nosso coração. É a Bíblia realmente que precisa ser esse agente do Espírito Santo de forma a santificar-nos completamente. E finalmente, já chegando para a aplicação final, eu quero apenas fazer um destaque. Nós precisamos trazer algo para a vida de adorador. Nós sabemos lá no Novo Testamento que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente, a gente vai encontrar a verdade na palavra de Deus. Não é necessariamente nas redes sociais. Não é nos livros de conhecimentos gerais, mas na palavra de Deus. Por isso que eu insisto uma vez mais, precisamos adotar um programa de leitura de modo que leiamos a Bíblia toda, para ter toda a revelação de Deus na nossa mente e no nosso coração. Caso contrário, nós desconheceremos porções da palavra de Deus e certamente ficaremos muito prejudicados no nosso relacionamento e nas nossas relações fraternais em meio à igreja e também na sociedade. O adorador, o autor ele vai finalizar dizendo o seguinte: não pode adorar a Deus como convém. E como é que ele deve adorar? Observando as instruções da palavra de Deus. E como é que eu vou saber quais são as instruções? Lendo cada vez mais e mais a palavra do Senhor. Lendo e entendendo. Lendo e meditando. Lendo a palavra e fazendo estudos a partir da mesma. Lendo e fazendo pesquisas
a respeito da palavra de Deus para internalizar. Porque lá no Antigo Testamento, já que a gente está falando dele, todo esse trimestre, como é que o jovem vai purificar o seu coração? Guardando a palavra de Deus no seu coração. Isso se aplica não apenas ao jovem, mas a todas as pessoas. E nós precisamos realmente internalizar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para que venhamos cumprir todos aqueles requisitos de um verdadeiro adorador. O autor vai falar de algumas coisas que acontecem em comunidades, na hora do ato de culto, mas isso vai ficar restrito a cada igreja local. E cabe também a cada líder de igreja orientar, admoestar, instruir o povo dentro dos princípios cristãos. Nós queremos, então, agora terminar com uma oração. Nós começamos com a leitura da palavra de Deus, um texto áureo. Vamos terminar, então, com a oração e deixando aqui o meu desejo sincero de que cada vez mais e mais nós venhamos compreender mais e melhor a Bíblia como palavra do Senhor. Oremos, pois, e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque na Tua presença nos colocamos para ler um pouco mais da Tua porção. Uma porção que foi devidamente registrada através da Tua palavra bendita. Ó Deus, que cada uma pessoa que está assistindo possa realmente dar o devido valor à Tua Bíblia como palavra do Senhor, para que possa tê-la como instrução, como direção para a sua vida espiritual. Que estas mesmas pessoas não venham ser moldadas e mudadas a partir daqueles que ouvem, mas sim a partir daquilo que é ensinado e é devidamente registrado na Tua palavra. Ó Deus, no demais, venha suprir as nossas necessidades, venha nos ajudar nas nossas debilidades, venha, enfim, fazer com que haja vitória, sim, mas mediante lutas, não lutas em nosso nome, mas levantando a bandeira cujo nome é o Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar na nossa empreitada, na nossa vida, no nosso dia a dia, e que possamos, muito mais do que assimilar a palavra do Senhor, venhamos internalizar ao ponto de ensinar as outras pessoas, mas também, ó Deus, de, colocando em prática, alcançar muitas outras através, ó Deus, dessa encarnação da palavra, conforme a própria pessoa bendita de Cristo Jesus fez, porque Ele realmente encarnou o Evangelho, apesar dele mesmo ter sido a boa notícia ao mundo, e que nós possamos seguir, de igual modo, o exemplo de Cristo Jesus. Supre, ó Deus, a nossa necessidade, rogamos uma vez mais, e nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.